Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre o dilema de Odair Hellmann, que é basicamente o seguinte: qual formação tática é a ideal para o Atlético? Por quê? Ele entrou nos últimos dois jogos com três zagueiros, beleza. Eu acho que o Atlético utilizar três zagueiros tá longe de ser um mecanismo errado. Porque a gente tem uma das piores defesas, se não a pior defesa da competição. A tentativa de utilizar três zagueiros não é nenhuma tentativa covarde. Eu vejo a tentativa de utilizar três zagueiros uma tentativa quase que desesperada de você arrumar um setor que a gente sabe que, assim, tem vários pontos falhos e esse setor ele é muito importante para a construção de um Atlético competitivo. E sem esse setor alinhado, vai ser muito difícil a trajetória do Atlético na Série B. A tentativa do Beleze não é para fazer um time defensivo. A tentativa com o Beleze é para se proteger mais a partir do momento que o Atlético está defendendo. Porque o Odair ele fala algo muito importante na coletiva. A estrutura é a mesma. O cenário é o mesmo. O Atlético continua com uma saída de três, continua com dois jogadores abertos, 4 jogadores no meio campo e um atacante. O ponto é o comportamento defensivo a partir do momento que a gente não tem a bola. Com um zagueiro a menos, é natural. A gente fica mais vulnerável. E eu acho que a gente precisa entender, dentro de um cenário de prioridades, qual a principal prioridade que o Atlético tem ali no mercado da bola. A principal prioridade é reforçar a defesa? Ou a principal prioridade é reforçar o ataque e arrumar a defesa com os jogadores que estão aqui? Porque nesse momento, a gente tem mais potência vindo para o ataque do que para a defesa. E entender prioridades com os jogadores que já estão no elenco. A gente quer se organizar defensivamente para a partir daí a gente voltar a pensar em mecanismos ofensivos. Se eu sou o Odair, arrumar a defesa do Atlético para mim é a principal prioridade. Arrumar a defesa do Atlético para mim é o principal ponto ali de melhora que essa equipe pode vir a ter. Se estabilizando defensivamente, esse time ele tem o benefício do 1-0. Se estabelecendo defensivamente, esse time tem muito mais a proximidade de um resultado positivo. Então o Odair tentou com 2 zagueiros, vai seguir tentando com 3 zagueiros, não sei. A tendência é que reforços cheguem. O Atlético busca esses reforços. Aí vai entender também qual vão ser os nomes que o Atlético vai conseguir concretizar. Mas uma melhora defensiva ela precisa ser prioritária. Aí a gente para pensar, né? Saiu um meio-campista para entrar um zagueiro e um dos atacantes veio compor o meio-campo. Eu acho que o Atlético ele precisa pensar muito, muito bem em qual é realmente o meio-campo ideal. Eu não sou de dar porrada em escolha de treinador por peças, porque eu acho que isso acaba sendo muito pessoal. Mas se você for parar para pensar, eu acho que o Atlético hoje tem mais segurança defensiva com o Falcão do que com o Filipinho. Pode parecer loucura, porque o Falcão é um jogador ruim. Mas quando o Filipinho falha, gera lance de gol. Eu acho que a gente tem que pensar hoje se a gente vai abrir mão do João. Isso pra mim é o que mais me incomoda. O jogador do equilíbrio, do ritmo, do passe. E eu nem sou contra o Patrick. Eu gosto do Patrick. Acho que o Patrick fez um bom Atletiba enquanto teve fôlego. Mas abrir mão do João traz ainda mais peso e mais responsabilidade pro Patrick, que não tem o funcionamento de posse que o João tem. Se você tem Patrick e se você tem João, eu acho que eles até se complementam. O João mais sendo esse cara de distribuir o jogo, de articular o jogo. E você teria o Patrick como o cara da infiltração, da pressão. Mas você precisa fazer escolhas, já que
se ele entende que existe um caminho para defensivamente o Atlético melhorar a partir da utilização de 3 zagueiros. Porque ele não abre mão dos 2 atacantes. O Odair segue com o Luiz e o Odair segue com o Alan. O Luiz não é um ponta criativo. Então essa tentativa do Odair de fazer o Luiz ser um 4º homem de meio campo deu errado. O Luiz tem até um alto número de assistências na Série B, mas o Luiz é um cara de toques curtos, de jogo simples. Então você abre mão do João, você traz o Luiz um pouquinho para trás, mas você tira o Luiz da capacidade que ele tem de desequilibrar através da finalização, que é o melhor que ele faz, e você perde essa capacidade criativa do João. Você sobrecarrega o Juliano. O Juliano fez um jogo ruim no Atletiba? Fez, mas esteve muito sozinho, porque perdeu essa companhia do João. E o Luiz, ao baixar, conseguia produzir muito pouco, tanto que o Atlético criou muito pouco por dentro. A maioria eram chutes de longe, porque não tinha esse refino, essa visão. Então, será que vale a pena você abrir mão de um meio-campista para trazer o Luiz? Mas você quer barrar o Luiz Fernando, Thiago? Você mesmo falou que ele tem um poder de decisão alto. Não necessariamente. A gente pode manter o Luiz e tirar o Alan. A partir do momento que a gente não tem a bola, a partir do momento que a gente quer pressionar o time adversário, o Alan não faz sentido. O Alan é para um jogo que o Atlético tem uma alta performance criativa e vai fazer essa bola chegar no Alan. Então você botar o Luiz onde ele pode desequilibrar através da finalização, para mim é uma obviedade. O Luiz contribui muito pouco, ao não ser finalizando. Ouso dizer que talvez seja o único ponto que o Luiz ele pode desequilibrar ali. Estando na zona certa, no lugar certo, aí tem vários tipos de finalização. Atacando profundidade, se posicionando melhor. Então o Luiz, a gente precisa entender o funcionamento dele e do Alan. Mas para coletivamente esse Atlético funcionar, a gente precisa ter 4 jogadores no meio campo. E o Atlético ele tem um detalhe que faz com que você tirar um atacante e botar um zagueiro não transforme o seu jogo num jogo tão defensivo, que é o impacto ofensivo que os laterais têm. Cauã é quase um ponta, gente. O Cauã tem uma presença ofensiva gigantesca. E pra mim, é um coringa ali do time do Atlético, quando precisa defender, construir, atacar. Eu tô gostando muito dessa presença no último terço do Cauã. E o Esquivel é a mesma coisa. Um jogador que tem presença ofensiva. E às vezes nem para cruzamentos, mas para você circular a bola. Para você tentar encontrar espaço. Eu vou insistir aqui para vocês. Esse time não tem característica de ser um time reativo. Pelo menos agora. Com a chegada do Benavides, com a chegada do Mendonça, com a chegada do Viveiros, talvez. Talvez. Mas agora não tem. A gente vai continuar insistindo na proposta errada. Bota 3 zagueiros, 2 alas, 4 por dentro, um atacante. Tenta ficar com a bola. Se protege com a bola. Eu acho que se tem algo que o Atlético pode ter aprendido com o rival, é isso. Coritiba se defendeu o tempo inteiro com a bola. Era uma posse de bola morta, pouco agressiva. Mas o tempo foi passando, o Atlético não tinha bola, não conseguia atacar, eles iam se defendendo. Então, assim, o dilema do Odair, ele é complicado. Meio, ataque, defesa. Onde ele vai priorizar? Mas pra mim fica claro. Defensivamente o Atlético precisa melhorar e no meio campo o Atlético precisa do João. A realidade é essa.